Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, parceria entre o movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e dos tribunais de contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal, a gente sempre fala isso aqui. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados e vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo, Movimento Voto Consciente. Além disso, também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do nosso querido estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Lamari, tá bem, querido? Como é que estão as coisas? Quem você Está traz tudo hoje? ótimo, estamos novamente nesse podcast, né? E você Chique. sabe que o tema de hoje que nós teremos vai ser bem Quem vai falar de interessante. hoje? Muita gente pediu para nós. Ih, É rapaz. verdade, eu É recebi polêmico, pedido. não? Polêmicos, Acho polêmicos. que é polêmico. Você não vai perguntar Polêmicos, quem eu polêmicos. trouxe para Quem debater você conosco? trouxe para falar com a gente hoje, hein? Você, trouxe você. É, Sabe quem perguntou por você? Sabe quem? hoje Ninguém. eu trouxe Eu? você para debater um dos temas que está até nas redes sociais aí, está todo mundo debatendo, que é a introdução, uma certa, talvez, obrigatoriedade, vamos discutir sobre isso, da educação política e direitos da cidadania no currículo escolar, né? É, Lamari, isso é uma lei? Isso é uma lei? se me permita, até para que os nossos ouvintes e telespectadores possam saber do que eu estou falando, eu vou ler aqui, né, o que foi publicado, Aprovar, sancionado pelo sancionado presidente pelo Lula. presidente Lula. Lula. A Lei 15.468, de 13 de julho de 2026. Veja como esse programa vai um pouco mais à frente, mas nós estamos gravando no dia 16. É. Não é Portanto, de 15 de maio a lei, Lamari? Não é de 15 de maio? é, é julho, é julho. Não é De de 15 julho. de E nós maio? estamos em julho, nós estamos no dia 16, ou seja, 3 dias após. Ela Não é do fala, meu altera o aniversário. artigo, altera o artigo 26 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para Pois é. incluir a educação política e direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica. Aí vai lá, o presidente da República faz saber, papapá. Artigo 1º, artigo 26 da Lei 9.394, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí vai lá, Hum. 9b. Educação política e direitos da cidadania constituirá componente curricular obrigatório no âmbito do estudo da realidade social e política a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Essa lei entra em vigor na Ah, data da sua Lamari. publicação. Luiz Inácio da Silva, né? Embora Luiz Inácio ele sanciona, devemos dar os devidos créditos. Essa lei é de autoria da deputada Renata Abreu, do De São Paulo. Podemos, São Paulo. Tá, mas agora vamos pensar junto aqui, Lamari. Hum. Primeiro que se alardeou nessa história toda que era uma disciplina na escola. Não tá escrito que é disciplina aí, hein? Exatamente. Tá dizendo que tem que ter o conteúdo. Eu acho que Agora, essa questão é fundamental, porque aqui fala assim, Lamari, eu vou começar, tá? Eu vou começar. vai, As pessoas que nos ouvem, as pessoas que conhecem meu trabalho, e não são muitas, mas as pessoas que conhecem o meu trabalho e tal, sabem que, cara, faz 26 anos que eu trabalho com um negócio chamado educação política. Então, quem sou eu para dizer que eu não sou favorável a termos o desenvolvimento de conteúdos de política dentro das escolas? E essa é a sua vida também. Quer dizer, se tem duas pessoas nesse país que falam sobre isso nos últimos quase 30 anos, somos nós dois e mais muita gente importante, bacana, legal, incrível, sensacional. É um ecossistema gigantesco. Mas beleza, ok. Então, eu não estou sendo contrário
ao conteúdo. Mas eu preciso criar uma lei, cara. Lamário, eu vou ler aqui. Artigo 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Portanto, essa lei, ela só está reafirmando o que diz a Constituição. Se a gente for na LDB de 96 e for olhar todo o conteúdo que ela trata e tudo que ela explora, isso aí também já está lá. Se a gente for olhar para os documentos que derivaram da LDB e que falam de temas transversais e blá blá blá, etc, etc, política e cidadania já estão lá. Tudo que veio depois traz até aquela discussão do novo ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, de todos os parâmetros do Enem. O Enem tem política e cidadania, não é à toa, porque política e cidadania já são obrigatórias na escola. Sociologia e filosofia como disciplinas obrigatórias em lei aprovada em 2008 também já trazem esses conteúdos. Lamari, a gente está comemorando o quê, Lamari? Exatamente, essa é a questão. Não é chover no molhado isso? É um pouco chover no molhado. Talvez algumas pessoas que ouviram você dizer uma questão aqui bastante importante, que não é uma matéria obrigatória, né, que foi introduzida no currículo, e eu queria reafirmar essa questão no seguinte: quando ele fala componente curricular obrigatório, significa dizer que no currículo total você tem que ter matéria de cidadania. É isso, é só isso. Não que você vai ter uma matéria específica com relação a isso. Bom, sendo assim, a questão aqui me parece que é muito mais como as escolas vão trabalhar com isso e que, na verdade, pela leitura que você já fez, elas já trabalham. Elas já fazem. Agora, se fazem mal feito, se fazem errado, se doutrinam, se o professor dá choque no aluno, aí é outra discussão. Mas eu acho que uma coisa foi criada. E quando você fala que é componente curricular obrigatório e coloca na lei, isso vai ter que parar, como outros casos onde foi isso introduzido, esse tipo de texto tornando obrigatório, isso vai parar no Conselho Nacional de Educação. Nas outras, aliás, essa decisão de que não é uma matéria, isso é uma decisão do Conselho Nacional de Educação. Mas ele acaba traçando diretrizes de como isso vai funcionar. Então, me parece que isso vai acabar caindo ali dentro do Conselho Nacional de Educação e vai ter que ter uma definição do que as escolas devem trabalhar e como trabalhar. Porque hoje, vamos admitir que o Estado de São Paulo pode fazer de um jeito, a Paraíba faz de outro jeito, o Amazonas faz de outro jeito, e a rigor cada município pode fazer do seu jeito. Talvez, com uma diretriz aí do Conselho Nacional de Educação, talvez a gente tenha alguma coisa um pouco mais padronizada, mas isso vai depender muito de advocacy, vai depender muito desses lobbies aí, e se haverá esse interesse desses grupos, né, para fazer esse tipo de questão, né? Não sei, há dentro da ciência política, isso que eu pergunto para você, o pessoal tem essa vontade de fazer isso? Lamari, eu sou um cara que tem um artigo acadêmico escrito, publicado, com Roberto Marinho. Agora eu te surpreendi, hein? Roberto Marinho? Roberto Marinho. Humberto Dantas e Roberto Marinho. Isso é muito chique, hein? Que por coincidência era o nome do aluno, que eu escrevi junto com ele o artigo. Nada viu, Roberto Marinho? Nada contra você. Imagina. E o Roberto era ótimo, um cara ótimo. Mas Lamari, ele era o TCC dele de pós-graduação, que depois a gente deu um arrumão legal assim, e transformou num artigo e publicou numa revista lá em Pernambuco. E a gente faz, cara, uma leitura nesse artigo de todos os projetos de lei que tramitaram nos últimos anos. Acho que esse artigo, sei lá, deve ser de 2015, 2018, enfim, alguma coisa assim. A gente olhava para trás e eram muitos artigos que tratavam exatamente disso, muitos projetos de lei que tratavam exatamente disso no Congresso Nacional.
incluindo uma iniciativa da própria deputada Renata Abreu. Não é novidade que a Renata Abreu tente aprovar alguma lei nesse sentido daquilo que foi aprovado agora. O grande ponto, Lamari, é, cara, de novo, assim, primeiro, quem é desse movimento todo de educação política pelo Brasil? Existe uma rede, Rede Nacional de Educação Cidadã, né? Eu sempre confundo. João Tavares já esteve aqui com a gente várias vezes, criou a rede, numa rede de pessoas, de pesquisador, criou a rede, fez a rede. Essa rede não foi consultada, assim. Esse projeto dá a impressão, Lamari, de que o legislativo no Brasil, ele trafega em paralelo ao país, assim. Exato. É mais uma prova, com todo respeito à deputada e aos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados e aos 81 senadores do Senado Federal, que vocês vivem em outro mundo e que vocês ouvem falar de alguma coisa e falam assim, vou surfar aqui. E aí vocês apresentam alguma coisa assim. Tem um movimento no país hoje, falando de educação política, que envolve, por exemplo, a ABEL, que envolve, por exemplo, o movimento Voto Consciente, que envolve diversos atores, são mais de 500 escolas do Legislativo no Brasil fazendo educação política, já fazendo educação política em parceria com as escolas públicas, as redes municipais de educação, as redes estaduais de educação. Cara, Goiás tem trabalho de educação política interessantíssimo, Sergipe tem trabalho de educação política interessantíssimo. Cara, tem um monte de estado fazendo um monte de coisa. E de repente surge essa lei assim, puf! Só que como ela é muito simples, eu acho que o presidente deve ter sancionado. Tipo assim, cara, isso aqui é chover no molhado, bicho. É chover no molhado. Até porque para vetar, né, você tem, além do custo político, também teria que ter as razões do veto, né? Vetar por quê, né? Se a rigor já tem. Então, mas agora você tocou num ponto que aí me preocupa, e eu acho que aqui a gente polemiza um pouquinho, né? O governo federal criou o Programa Nacional de Educação Cidadã e Sustentabilidade, do qual essa rede toda participa, que a ABEL está presente nela. E nós somos responsáveis até por entregar produtos de apoio a esse programa. Eu me pergunto aqui em que medida esses essa lei aprovada e o programa vão ser complementares ou não, ou se não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, se isso vai, quando isso chegar no Conselho Nacional de Educação, isso vai haver uma decisão de como deve ser a educação política, dissociado de tudo que vem sendo feito por essa rede e, portanto, pelo Programa Nacional de Educação Cidadã e Sustentabilidade, né? Essas são as perguntas que, para mim, ficam no ar. Lamari, deixa eu aproveitar exatamente esse ponto que você está trazendo. A portaria MEC 642/2025, do ano passado, instituiu o programa Educação para a Cidadania e para a Sustentabilidade. Sustentabilidade, muito provavelmente, claro que é importante, fundamental, mas muito provavelmente estimulado pela questão da COP30 no Brasil, tal, e de uma coisa importante também de ser discutida, tal. Uma iniciativa do Ministério da Educação voltada para o fortalecimento de práticas pedagógicas e de gestão escolar em toda a educação básica. Não fica a sensação, Lamari, que para além desse projeto de lei ter chovido no molhado, não fica a sensação de que a gente inverteu, a gente colocou o vagão na frente da locomotiva? Porque eu crio a regra que já existia e aí eu crio a portaria para regulamentar. Eu tô conversando com você na qualidade de um cara que trabalha em poder legislativo há mais de 30 anos. Não seria razoável criar a lei e aí eu determinar a portaria para permitir que a lei fosse executável? Agora, se eu crio a portaria antes da lei, é nítido que a lei não precisava ser criada, porque a portaria já está executando ou ela já está consolidando alguma coisa que já existia, ou seja, essa lei é inócua, cara. Eu acho que a lei... Gostei. Mas e aí? Mas assim, sabe qual que é o problema? É que você estava falando, eu estava refletindo em várias coisas aqui para juntar a seguinte ideia. O problema de tudo isso daí é que o poder legislativo, muitas das vezes, ele fica dissociado da realidade e ele fica querendo se mostrar importante,
fazendo uma série de projetos de lei, e aqui eu vou deixar aberto, né? Assim, não é só essa questão de educação para a cidadania, é às vezes fazer um projeto que a população, está todo mundo nas redes sociais discutindo, isso daí foi publicado em tudo quanto é lugar. Certamente a deputada Renata Abreu vai trabalhar em cima disso, que ela conquistou isso daí, ok. O problema é, o Poder Legislativo não devia estar olhando para aquilo que está sendo executado e aí apresentar alguma coisa em cima disso que está sendo apresentado para melhorar, para discutir a política pública e aperfeiçoar. É a tal história. Fiz uma palestra lá em Santa Catarina, onde eu estava discutindo exatamente isso com os alunos, né? Falando assim, bom, veja, eu não sei se você chegou a ver essa pesquisa na Folha de São Paulo, achei assim muito interessante. Ela mostrava que a maior parte das emendas, essas emendas impositivas, tal, daí uma discussão muito grande, emenda secreta, emenda de parlamentares, de bancada, etc., que não é uma, duas, nenhuma delas foi para uma cidade de situação de vulnerabilidade social. Achei Ô, louco. interessantíssimo. Ô, louco. São todas encaminhadas para cidades grandes, né, para cidade de médio e grande porte. Né? Talvez porque tem mais estrutura para executar. Porque o parlamentar, evidentemente, além de estrutura, é a estrutura de que ele precisa de voto, né? Ele não vai mandar, ele não vai mandar para aquela cidade de 1.500 2.000 habitantes. habitantes que não vai dar voto para ele, né? Que sabugagem. Então tem essa questão. Mas veja, aí a gente cai no que eu estou querendo dizer. Qual é o problema? Eu não sou contra as emendas impositivas, não. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas o que eu quero dizer, falta técnica. E é isso que o Poder Legislativo precisa se preocupar daqui para frente. Ele precisa fazer com que aquilo que ele produz, a sua produção legislativa, seja mais conectada com a realidade, com aquilo que está se acontecendo. Nesse caso, por exemplo, precisa ter, olha, nós vamos mandar tanto para a saúde, para a educação, esses são a questão do saneamento básico, é um problema que está faltando recursos, olha, e quais são as cidades atingidas no Brasil? Então, é aqui que aconteceu na educação política foi a mesma coisa. Quando se gestando um programa nacional de educação para a cidadania e sustentabilidade, onde quase 4.000 municípios já aderiram ao programa e o governo federal está produzindo uma coisa com toda uma rede criada no Brasil, vem o Congresso Nacional e aprova uma coisa que não conversa com isso e, na verdade, é chover no molhado. É nada vezes nada. É nada vezes nada. É uma bobagem, cara. Então, assim, a gente não devia nem dar notícia disso. Mas né? é importante. Não a gente sim, porque a gente está sendo provocado pela rede Abel perguntando, e aí, o que está acontecendo, tal, não sei o quê. Mas, gente, fiquem tranquilos, assim. Não vai mudar nada. Sei que nada será como antes amanhã. Nada. Na verdade, essa frase foi péssima. Sei que tudo será como antes. Amanhã continua. Agora, veja, eu achei. Ao mesmo tempo, a gente tem que comemorar, né? Porque que bom que o Congresso aprovou isso, né? O cidadão está no debate. Acho que é legal. Não, e bom que o Congresso tenha apoiado isso. Um Congresso que existe tanta gente que diz que não tem que ter política na escola, que não tem que discutir política na escola. Acho até estranho ter passado por este Congresso que aí está. Porque é um Congresso que tem muita gente que nunca botou o pé na escola pública, que não sabe de nada, a respeito de nada em termos de educação, e de repente o Congresso aprova um negócio desse. O que eu não curto muito é que você levanta a bola para maluco cortar. Como o projeto foi aprovado, talvez maluco não tenha cortado. Agora, eu achei aqui, Lamar, eu estava procurando o tal artigo, né, de Roberto Urbano Marinho, né, um abraço para o Roberto Marinho, e Humberto Dantas, intitulado Educação Política, da produção dos parlamentares brasileiros no Congresso Nacional à inconstitucionalidade dos seus objetivos. Por quê? Porque o que a gente localizou foram dezenas de projetos da democratização até o artigo é de 2019, né? É importante até dar a referência certinha, né? Da revista Política Hoje, volume 28, número 2. Né? E o que a gente está dizendo é:
O presente artigo tem por objetivo analisar, com base em pesquisas no Congresso Nacional, o que o parlamento tem proposto sobre educação política. Isso porque autores brasileiros têm se esforçado para compreender a educação política como tema essencial para a consolidação da democracia. Diante disso, indispensável um estudo sobre o histórico da educação política a partir do Brasil República, independente de viés ideológicos, governamentais e, juntamente com as análises de proposições sobre o tema no Congresso Nacional, convergir para a hipótese central deste artigo. Diante da extrema dificuldade de o parlamento legislar sobre conteúdos escolares e a despeito de ímpetos isolados de deputados e senadores em relação ao tema da educação política, não é o Congresso Nacional Brasileiro que garante ou garantirá a educação política como tema disciplinar na escola. Por quê? Porque é o que você acabou de dizer. Porque é o Conselho Nacional de Educação que vai determinar. E já está determinado há muito tempo, cara. Então, assim, eu não sei, sinceramente falando, eu não sei nem como passou. E provavelmente o presidente só não vetou falando em inconstitucionalidade porque ele não pode comprar uma briga desse tamanho. Quer dizer, já imaginou se o Lula, que é o sujeito que sancionou a lei de 2008 devolvendo sociologia e filosofia para a escola, vetasse um conteúdo desse, né, que foi o que você falou, mas também vetar porque já está posto, já está aí. Olha lá, Mário, eu vou dizer, viu, como a gente perde tempo nesse parlamento brasileiro, cara, como a gente perde recurso com bobagem, cara. Agora, com todo respeito, com todo respeito. Eu acho que por conta disso, não sei, me parece que vai haver uma movimentação para chegar no Conselho e haver uma definição do que vem a ser a tal da educação política. Ou, na verdade, aqui, educação para a cidadania, que vem a ser. Porque essa não é uma questão muito clara, não. Como você mesmo disse, Humberto, o que eu posso fazer lá em Itapevi, ou aqui na cidade de São Paulo, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no centro-oeste do Brasil, é muito diferente. Cada um pode entender o que vem a ser educação para a cidadania diferente do outro aí. Então, essa questão, talvez me parece que vai ser um pouco debatida, ou pelo menos, o que cabe nesse guarda-chuva de educação para a cidadania? Agora, isso o MEC já não fez com a portaria? Isso a gente já não... Então, por exemplo, a Abel tem uma parceria com o MEC, a gente já discutiu isso aqui no podcast, para criar um currículo para os professores se formar, porque o professor precisa de informação, a gente enfia coisa na escola. Mas é isso que eu quero te dizer. Ali foi criado um programa, onde nós podemos até falar dele aqui, que tem uma linha. Mas será essa a linha que o Conselho vai agora dizer? Será que... Quer dizer, eu acredito que tudo que a gente colocou ali é tão óbvio que vai estar dentro do que é educação para a cidadania. Mas pode estar um leque muito maior, eles podem definir. Por exemplo, eles podem definir, sei lá, eu vou dizer uma coisa que eu li nas redes sociais nesse debate de pessoas leigas, tal, tudo bem, mas é opinião. O cara falou, a educação financeira tem que estar lá. Talvez. Perfeito. Né? Assim como no programa do MEC entrou cidadania, entrou sustentabilidade. Então, mas vai caber tudo, né? Vai. Educação financeira, educação em direitos, educação política, educação ambiental, educação para saúde, educação alimentar, né, que caberia na saúde. Cara, tudo isso é fundamental e essencial. Educação para cultura, para a gente entender o que é cultura, né, nossas raízes culturais, nossas tendências. Olha que legal, Lamário. Eu estava vendo aqui o artigo. Em 2019, a gente encontrou 39 projetos de lei que tinham tramitado no Legislativo tratando de questões de inserção de conteúdos de política nas escolas. E até aquele momento, apenas um foi transformado em norma, que foi justamente o que devolveu filosofia e sociologia para a escola. Né? Para completar essa avaliação inicial, nenhuma das 27 indicações feitas ao Poder Executivo foram atendidas, sendo que 25 foram feitas por parlamentares e 2 pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e todas sempre esbarraram na ideia de que o parlamento não cuida disso, quem cuida disso é o Conselho Nacional de Educação. É bem interessante, cara. É bem interessante. Bem interessante. Né? É um debate bastante interessante, assim, do ponto de vista da gente ver o que está acontecendo aí, mas na prática, eu acho que isso que fica um pouco triste para as pessoas que vão nos ouvir, e até falar para mim, olha, quando vocês botarem isso no ar, me manda o link, eu quero ouvir o que o Humberto vai falar.
Eles querem ver o que o Humberto, Tô cientista falando político, o que eu soube. que eu ouvi falar. Não, É. mas, não, mas é uma Ó, opinião. que legal, a Renata Abreu apresentou um PL em 2015. Ela ainda estava no PTN. Quer dizer, ela ainda está no PTN. O PTN é que mudou de Que nome, mudou de nome. né? Então, justiça seja feita. Ela não mudou de partido. O partido dela mudou de nome, né? Mas em 2015, ela fez o PL 94/2015, que tratava de colocação de direito constitucional e noções de direito nas escolas. Por sinal, esse é o tema mais comum, né? São 13 proposições, 13 com 14, são 27 propostas. É muita coisa, cara. É muita coisa. É muito interessante. É muito interessante. É Não, bem. são 13. Olha que legal, Lamar. Agora eu vou corrigir aqui. São 13 indicações feitas por parlamentares e 14 projetos de lei falando em direito constitucional e noções de direito. Depois, são 6 indicações e 10 projetos de lei falando sobre OSPB e educação moral e cívica. Né? Nenhum desses nunca prosperou. E são 5 indicações e 9 projetos de lei falando sobre filosofia e sociologia. E o mais legal, quando você fala em filosofia e sociologia, normalmente você tem mais partidos de centro para a esquerda. E quando você fala de OSPB e educação moral e cívica, você tem mais partidos de centro para a direita. Ou seja, tem aqui um espaço de discussão ideológica. E quando você fala em direito constitucional e noções de direito, você também tem mais partidos do centro para a direita, mas aqui com algumas exceções de projetos apresentados, por exemplo, por um então deputado do PT do Acre, Nilson Mourão, em 2001, projeto de lei 5432/2001. É interessantíssima essa discussão. Ah, e teve também o bloco da ciência política. Três proposições pedindo ciência política e 5 projetos de lei falando em ciência política. É Agora, legal Humberto, isso. você sabe que nas redes sociais, assim, o que eu mais vi foi apoio à medida, mas vi bastante crítica, e a maior parte das críticas, e aí é uma fica, queria que você respondesse para as pessoas. O pessoal fala assim, mas educação política, o quê? Educação política para ficar falando de política, e lógico, né? Porque como foi o presidente Lula falando as coisas Vai do falar do presidente Lula, PT, do da PT, esquerda. embora você vê, né? O projeto é da Renata Abreu, na verdade, né? Mas assim, lógico, como a imprensa noticiou que foi o presidente Lula, então a maior parte da população tem a noção de que foi a autoria dele, né? Não é. Mas assim, aí fica no conceito, vai fazer coisa do PT. Como é que se responde isso, né? Quer dizer, educação política é isso? Que a impressão que as pessoas têm uma parte é essa. Educação política é uma educação capaz de oferecer para esse tipo de gente uma capacidade extraordinária de enxergar o que é democracia, o que é um sistema partidário, o que é um sistema eleitoral, como funcionam as regras das eleições, para que servem as funções dos representantes que nós escolhemos, para que serve a diversidade dos partidos políticos, o que é esquerda, o que é direita, aspectos fundamentais da lógica ideológica sem afetismos e posicionamentos de natureza pessoal por parte dos professores. A educação política serve para isso. A educação política nos tornaria capazes de entender o quanto isso não vai ser ensinado em casa, porque me desculpem, meus queridos e minhas queridas, a imensa, a avassaladora maioria dos brasileiros não faz ideia do que significa, por exemplo, um quociente eleitoral, um quociente partidário, a distribuição das sobras pelo cálculo das maiores médias, né? Não faz ideia do que seja um fundo eleitoral, um fundo partidário, como os partidos sobrevivem em termos econômicos, qual a importância de você destinar recursos para a democracia funcionar de uma maneira mais plena, e etc, coisas. Né? Então, assim, educação política é isso. Agora, se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu gosto de... eu tenho justamente que oportunizar na sala de aula
que o jovem comece a pensar sobre isso. E, inclusive, leve para casa para que seus pais também pensem. Porque o que não falta nesse país é pai que não pensa e É, mãe que não pensa. é, é. Óbvio que existem E você ia muitos fazer que um pensam. debate mais salutar sobre essas questões de esquerda, Tenha direita, nem centro, dúvida. né? Tenha nem As dúvida. pessoas aprenderem, inclusive, a dialogar sobre esses temas sem muito histerismo. Perfeito. Histerismo é a palavra. Né? O que são políticas públicas, qual a função do legislativo, do executivo e do judiciário, para que serve o STF, o que é um ministro. É isso, é sobre isso, é sobre isso. Mas não. Bom, O histerismo. Sabe o que aconteceu? resumo da live. A ideia é boa, mas a execução ela já está aí. A gente só precisa, sei lá, começar a Resumo da definir o que live: choveu no molhado, é. né? Sobre um tema essencial ao funcionamento da democracia do país, que vem sendo trabalhado por A redes rigor, não é extensas e com isso que todas a as gente dificuldades. precisava nesse momento. Resumiu, Não resumiu. é isso. O que a gente precisava Feito nesse este momento é isso. resumo, eu preciso te pedir um favor. Hum. Me dá aquele abraço da semana. Vou mandar um abraço para o João Tavares, que Chique. retornou à Terra Brasilis, Terras né, depois de Brasílias. um Terra Brasílias. longo périplo pelo esse planeta. Ele foi para os Estados Unidos. Ele foi. Estados Unidos, Europa, ele foi para outro lugar. Não foi Ah, só para os Estados Unidos, não. Mas o assim, João é dono João, da CVT, não? a tia Estela. Da tia Estela. O João A é maioria, filho da tia Estela. ninguém sabe nem do que eu estou falando. Ele é sobrinho da tia Augusta. A tia Augusta. A tia Augusta. Nem ele sabe o Bom, que é isso. João, um beijo para você. Beijo, Você é grande. um dos responsáveis por todo esse sistema Movimento. aí, É. que está acontecendo. Lamar, eu vou deixar um abraço pro Roberto Marinho, cara. Não tem outro abraço pra dar. Ah, claro. Em, Citadaço, Roberto em Marinho. memória? Em memória, não, o Roberto Marinho não. O Urbano Marinho não. Ah, O o Urbano rural, não Marinho. sei, mas o urbano não. O global, eu não. O global já pereceu. É, em Mas o memória. urbano não. O urbano não. Aí, está entre nós. Sensacional. Pessoal, com o apoio da Abel e do Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação legislativa a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas pelo Brasil, com uma certeza, Lamari. Os convidados são importantes, porque eles freiam a gente, cara. A gente transforma isso aqui num Nós badernão. estamos de convidados. A gente precisa de Semana que convidado. vem teremos um convidado. Teremos Já está convidado. certo isso. Não, mas é que Sensacional. é verdade, foi um Não, é pedido super da importante, super rede para importante, a super gente. importante. Tá bom? Lamari, beijo, até semana. Beijo, tchau, me liga. Beijo para todo mundo.